Bom dia! Vamos aqui mais uma aula de história, dia 30 de setembro. Vamos dar continuidade às nossas atividades. Iremos falar um pouco sobre o que nós falamos na aula passada. Nós falamos sobre a Constituição de 1824, falamos sobre que Dom Pedro não estava satisfeito com o projeto que foi elaborado pelos deputados. E o que ele fez? Ele elaborou outra nova Constituição, que foi outorgada dia 25 de março de 1924, 824, aliás. E nessa nova Constituição, o que prevaleceu? Quais são as regras que eles colocaram lá? Que o Brasil se tornasse oficialmente uma monarquia, foi isso? Apenas homens livres com maior de 25 anos poderiam votar. A Igreja Católica deveria obedecer o Estado brasileiro. Foi isso? Então agora vamos eu irei perguntar para vocês agora. E a população? Diante de tudo que foi falado, então, qual era a participação da política de maior parte dos brasileiros? Onde ficava, limitava os mais pobres, como os escravizados, as mulheres, os indígenas? Eles nem chegavam a ser mencionados de maneira específica pela Constituição. Eles não podiam votar e nem praticar fazer alguma participação política. A cidadania naquela primeira década do século XIX andava de passos lentos, de modo que a Constituição de 1824 trouxe outras novidades que afetaria a vida dos brasileiros e dos antigos, que dizia que era instruções primárias. A vida dessas pessoas ninguém pensava. Desse cidadão que fazia parte da sociedade. O governo estabeleceria tempo no colégio, na universidade, pelo país. De fato, que sua escola foram abertas com o passar do tempo, mas nem todos podiam frequentar. Muitas crianças pobres precisavam ainda trabalhar para poder estudar, certo? Dentro dessa Constituição, ninguém pensava no cidadão, não, no pobre. Queria saber se eles estavam lá no poder. Nós não podemos ser assim. Principalmente os políticos que não podem pensar desta maneira. Os escravizados no século XIX, que eram os afrodescendentes, eles livres, podiam frequentar a escola. Mas não eram permitidos entrar no censo, no ensino formal. Muitos deles era principalmente nas cidades que eles aprendiam a ler. Os afrodescendentes, escravizados ou livres, eles permaneciam excluídos da escola. Certo? Por isso que agora nós iremos rumos
da cidadania da República, na República. Iremos viajar pela origem da cidadania entre os brasileiros que levam outros países para a história no início da República do Brasil. Então, são outras histórias. A proclamação da República ocorreu dia 15 de novembro de 1889. Quais foram os caminhos que a cidadania partiu de então? Começou a identificar as principais diferenças entre monarquia e república. Vamos observar o esquema? O que quer dizer monarquia? A forma de governo em que uma pessoa só obtém o poder. E a república? Forma de governo em que o representante do governo é para toda a sociedade. Então, vocês entenderam a diferença? Monarquia é a forma de governo. E república é a forma de governo que representa, que os representantes de todos passam por toda a sociedade. Certo? Então, vamos aqui dar continuidade com o jogo rápido. Esse jogo rápido são duas questões. Gostaria que vocês fizessem. Eu gostaria que vocês copiassem no caderno de vocês aí essa diferença de monarquia e república. Tá certo? Copie essa diferença para vocês entenderem o que realmente é monarquia. O que é monarquia? E o que é república? Além das perguntas que estão na página seguinte, vocês irão colocar no caderno as duas diferenças. Monarquia e república, certo? Então, vamos aqui nos despedirmos. Não esqueça das frequências. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Formas clássicas de governo, e você com certeza já ouviu falar delas, a república e a monarquia. Agora, vamos aprender tudo sobre o que diferencia essas duas formas e entender a fundo o que levou o Brasil a transitar de uma para outra no ano de 1889. A monarquia é uma forma de governo bastante antiga. Nela, o governo fica nas mãos de um monarca, rei, rainha, imperador, imperatriz, entre outros títulos. Uma das características da monarquia é que o cargo é obtido de forma hereditária, passando de geração para geração dentro de uma mesma família. Além disso, é um cargo vitalício. O rei ocupa o seu lugar até a sua morte. Hoje, porém, é raro encontrar monarcas com poderes absolutos. Sobreviveram ao longo do tempo as monarquias constitucionais, em que o rei tem menos poder político. O rei e a rainha modernos são muito diferentes daquela imagem dos tiranos que vemos em filmes da Idade Média. Ele atua como chefe de Estado e representa a unidade nacional. Mas ainda assim, existem monarquias que são absolutas, como os casos de Omã, Suazilândia, Arábia Saudita, dentre outros. Na República, o cargo que costumava ser exercido pelo rei passa a ser ocupado por uma pessoa diretamente eleita pelo povo, geralmente conhecido como presidente, ou primeiro-ministro nos casos de repúblicas parlamentaristas. O presidente ocupa a função de chefe de Estado e chefe de governo. O seu mandato é limitado por um tempo e é muito bem definido. No caso do presidente, ele não pode passar o seu poder para pessoas da sua família ou do seu círculo sem eleições democráticas. A perda de apoio de setores conservadores como Igreja Católica e grandes fazendeiros, o forte movimento militar, a abolição da escravatura, a pressão internacional e motivos pessoais de Marechal Deodoro da Fonseca enfraqueceram a monarquia no país, dando espaço para a proclamação da República. Se você quiser saber sobre esse e outros assuntos, visite o canal Politize.
por uma nova consciência cidadã. Até mais!